Existe no íntimo feminino um universo de fraquezas tão profundas que nem sempre são ditas em voz alta, mas que o corpo revela em cada gesto, em cada silêncio, em cada olhar que pede sem pedir. São necessidades intrínsecas, desejos abafados, medos que atravessam gerações e fantasias que queimam por trás da máscara. Entender essas vulnerabilidades não é apenas compreender a mulher, é tocar no âmago do que a move, é aprender a ler aquilo que não se escreve com palavras, mas que o corpo quase grita em silêncio. E é nesse território secreto que a verdadeira sedução nasce. Não na superfície dos elogios fáceis, mas no mergulho nas correntes que a arrastam por dentro. A necessidade de validação é quase como um vício que corre nas veias femininas. Não é apenas vaidade ou capricho de ouvir que está bonita. É algo que o corpo dela pede como quem pede oxigênio. Quando recebe elogios ou percebe que alguém a enxerga, o corpo vibra, a pele arrepia, o peito aquece, os olhos brilham. Mas quando não recebe, sente-se invisível, como se sua presença não tivesse peso. Esse vício pela validação se intensifica no mundo moderno das redes sociais. Cada foto postada, cada vídeo publicado, cada frase compartilhada carrega a expectativa de curtidas e comentários. O coração dispara quando as notificações explodem, mas junto vem a vulnerabilidade. Quando a resposta é menor que o esperado, surge uma sensação de vazio quase físico. Muitas vezes, ela não posta apenas para se expressar, mas para sentir que é vista, desejada e confirmada. Atrás de cada selfie sorridente há muitas vezes um grito silencioso pedindo atenção. O erro de muitos homens está em não perceber a profundidade disso, em zombar da necessidade de aprovação online ou tratá-la como futilidade, sem entender que para ela aquilo é combustível emocional. Ao rir disso ou ignorar, deixam de enxergar que o corpo dela pede ser notada de forma única, em meio à multidão. O sedutor, ao contrário, sabe como agir. Ele não banaliza elogios, nem se mistura ao coro de comentários iguais. Ele escolhe momentos estratégicos e palavras certeiras. Enquanto todos dizem linda, ele escreve: seu olhar aqui parece que esconde um segredo. É essa singularidade que aprende, porque não é qualquer aprovação que ela deseja, mas aquela que atravessa, que a faz sentir insubstituível. O poder está em não ser previsível, em não oferecer validação em excesso, mas em doses que criam dependência. O sedutor silencia quando todos falam e fala quando ninguém espera. É essa raridade que vicia. Por isso, em vez de repetir 1000 vezes, você é linda, ele espera o momento em que ela não espera comentários e diz, assim você poderia parar uma sala inteira, e se cala, deixando o silêncio reforçar o impacto. Ou, no meio de uma conversa banal, interrompe, toca de leve o queixo dela e sussurra, eu adoro como você mexe a boca quando fala assim. Pequenos gestos assim valem mais que qualquer chuva de palavras. Existe uma outra fraqueza no íntimo feminino que pulsa como fogo. A necessidade de viver emoções intensas. Por mais que valorizem estabilidade e cuidado, muitas mulheres carregam uma sede insaciável pelo turbilhão que acelera o coração, arrepia a pele e as faz sentir vivas. O corpo delas não pede apenas calmaria, mas a tempestade seguida da trégua, o frio na barriga seguido do abraço, a ausência que prepara o reencontro arrebatador. É esse ciclo de tensão e descarga emocional que cria vício, porque cada emoção forte é sentida como uma dose de algo que não podem viver sem. O erro dos homens está em acreditar que oferecer constância e previsibilidade é suficiente. Muitos confundem amor com rotina, cuidado com repetição, presença com monotonia. Só que, para o corpo feminino, a mesmice mata o desejo. Mesmo em relações seguras, muitas mulheres fantasiam com momentos de intensidade, lembrando-se das vezes em que foram consumidas por emoções extremas. E em muitos casos, quando essa intensidade não é oferecida, elas mesmas a provocam arrumando discussões aparentemente sem motivo, criando brigas pequenas ou crises desnecessárias apenas para gerar o calor da reconciliação, a adrenalina da tensão
o prazer do reencontro. Elas fazem isso de forma inconsciente, porque o corpo grita pela oscilação entre o abismo e o êxtase, e quando não recebem do homem, criam por conta própria, mesmo que através do conflito. O verdadeiro sedutor entende isso e cria uma montanha-russa emocional. Ele provoca tensão com silêncios e ausências calculadas, depois devolve tudo com intensidade. Um beijo inesperado, um olhar que a desarma, uma frase sussurrada no instante certo. Ele entende que a ausência torna a presença mais valiosa e que a dúvida amplifica a certeza. O corpo dela responde como se fosse química pura. Batimentos acelerados, respiração presa, êxtase no alívio do reencontro. Na prática, isso significa ser imprevisível de forma sedutora. Em vez de enviar mensagens a todo momento, ele some e retorna com palavras que queimam. Não paro de pensar em você desde ontem. Em vez de encontros sempre iguais, cria contrastes, um jantar silencioso seguido de uma noite explosiva, uma provocação fria antes de um abraço sufocante. Esses altos e baixos não a afastam, a prendem porque fazem com que ela se sinta viva ao extremo. No fundo, essa fraqueza revela algo profundo. Mais do que amar, as mulheres querem sentir. Querem que o corpo grite, que a alma se agite, que a mente se perca no caos da emoção. Querem o arrebatamento que destrói e reconstrói, porque é nele que experimentam a plenitude. E o homem que entende isso não é apenas um companheiro, torna-se o epicentro da vida dela, o vórtice de intensidade do qual não consegue escapar. Existe uma outra fraqueza feminina que poucos homens percebem e que, quando explorada, exerce um poder irresistível: o fascínio pelo mistério masculino. O que mais prende uma mulher não é aquilo que já sabe, mas aquilo que não consegue decifrar. O corpo dela responde a esse enigma de forma imediata. O coração dispara, a respiração muda, a mente se perde em interpretações. É a ausência de respostas que cria tensão, e a tensão, inevitavelmente, desperta o desejo. Muitas mulheres não suportam o óbvio por muito tempo. Quando tudo é claro e previsível, o encanto se desfaz. Mas diante de um homem que guarda silêncios, que olha de uma forma que não se explica, que fala o bastante para instigar, mas nunca para saciar, nasce uma chama quase incontrolável. É por isso que tantas vezes elas se veem atraídas não pelo mais bonito ou pelo mais rico, mas pelo que parece carregar segredos. E aqui está o erro da maioria dos homens. Acreditam que conquistar é se expor por inteiro, despejar histórias, abrir a alma logo no início. Ao fazer isso, matam a curiosidade, destroem o mistério e, junto com ele, o desejo. Já o verdadeiro sedutor entende que revelar-se demais é um desperdício. Ele oferece fragmentos, nunca o todo. Ele deixa espaços vazios que a imaginação dela corre para preencher. Ele sabe que o olhar desviado no instante certo, o sorriso interrompido, a frase cortada na metade dizem mais do que longas explicações. Na prática, isso significa falar menos e sugerir mais. Quando ela pergunta algo íntimo, em vez de despejar respostas, basta sorrir e dizer: algumas coisas merecem ser descobertas com o tempo. Essa simples escolha não só provoca, como aprende em um jogo invisível de caçada e entrega. Pequenos gestos assim fazem com que ela queira sempre mais, e o corpo dela implore por novas pistas. A fraqueza feminina diante do mistério revela uma verdade incômoda. Elas não desejam controlar tudo no homem que as atrai. Desejam justamente não conseguir decifrá-lo por completo. É a sensação de que há sempre algo escondido que as mantém presas, curiosas, sedentas. E o homem que entende isso jamais será previsível. Ele será o abismo no qual ela quer se perder, mesmo sem enxergar o fundo. Mas talvez nenhum grito seja tão profundo quanto o medo do tempo. O corpo feminino sente esse peso todos os dias. Cada ruga, cada mudança no espelho, cada marca que surge não é apenas pele. É lembrança de que a juventude está fugindo. O corpo dela pede desesperadamente para continuar sendo desejado, para desafiar a lógica que diz que beleza tem prazo. E é aqui que os homens mais erram,
ou fingem que o medo não existe como se fosse frescura, ou reforçam a ferida exaltando só a juventude, elogiando apenas o frescor. Não entendem que o corpo dela não pede a ilusão de voltar atrás. Pede a certeza de que ainda tem poder, pede a confirmação de que ainda é desejável, de que ainda pode incendiar um olhar. O sedutor sabe dar isso. Ele enxerga na maturidade não um fardo, mas um tempero. Ele transforma marcas em histórias, linhas em poesia, maturidade em intensidade. Ele desacelera o toque, alonga o olhar, cria momentos que não dependem da pressa da juventude, mas da profundidade que só o tempo constrói. O corpo dela, ao lado dele, deixa de temer o calendário e começa a saborear o presente. Porque o que ela pede não é ser jovem para sempre, mas ser desejada apesar do tempo. E quando sente isso, se agarra a ele como ao único capaz de suspender o peso dos anos. Exemplos práticos disso estão nos gestos sutis. Em vez de elogiar apenas a aparência física, o homem pode dizer durante um jantar, olhando em silêncio antes de falar: "Adoro como você me deixa em paz só de estar aí." Ou ao acariciar uma marca em sua pele, sorrir e sussurrar: "Cada detalhe seu é um mapa que só eu sei ler." Isso tira o peso da comparação com a juventude e a coloca no lugar de poder, de única. E por fim, existe o território mais secreto, o mais íntimo, o mais escondido, o desejo proibido. Esse é o grito que o corpo dela abafa todos os dias. Fantasias que nunca confessou, vontades que aprendeu a calar, segredos que tem medo até de pensar. Mas o corpo trai. O corpo suspira, arrepia, se agita, denuncia quando imagina. O erro dos homens é não perceber esses sinais, vivendo só da superfície. Ou então forçar revelações sem criar segurança, transformando desejo em vergonha. Mas o sedutor observa, lê o corpo como um livro aberto. Ele percebe o olhar que se prolonga, a respiração que muda, o silêncio que pesa. Ele cria espaço seguro, onde o proibido não é pecado, mas tesouro escondido. Ele não arranca segredos, ele os convida a sair. E quando o corpo dela percebe que pode se expressar sem punição, vem uma entrega que vai além do físico. Ela não entrega só o corpo, entrega o segredo, entrega a alma. E depois disso não há volta, porque só ao lado dele ela descobriu que podia ser inteira, sem máscaras, sem censura, sem medo. O que o corpo dela mais pede é libertação. Libertação para sentir, para viver, para mostrar sem medo o que deseja de verdade. E o homem que lhe dá isso não a conquista apenas, a possui de forma irremediável. Na prática, isso pode acontecer de forma simples, como quando ela dá um sorriso envergonhado após uma frase ousada. Em vez de rir dela ou mudar de assunto, ele se aproxima, toca de leve sua nuca e diz: "Não precisa esconder nada de mim." Ou, se percebe um silêncio carregado, em vez de preencher com conversa, ele espera, a olha firme e deixa que o corpo dela diga o que não ousa verbalizar. Esses momentos mostram que o desejo oculto pode ser vivido sem medo, e aí ela se entrega inteira. No fim, todas essas fraquezas não são apenas fragilidades, mas caminhos. Cada necessidade, cada medo, cada desejo oculto é uma porta que pode ser aberta ou ignorada. A maioria passa por elas sem perceber, cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos padrões. Mas aquele que enxerga, que sente, que entende o que o corpo dela pede de verdade, esse não precisa implorar por espaço. Ele se torna inevitável. Porque a mulher pode até resistir ao óbvio, mas nunca resiste a quem consegue ouvir seus gritos silenciosos. E é nesse ponto que a conquista deixa de ser jogo e se transforma em destino.